De volta aqui à nossa mesa, eu vou colocar a trinca básica do Dungeons and Dragons original, a trinca original, e a gente vai olhar lá as classes de personagens humanos, né? Se você vai jogar com personagem humano, quais eram as classes? O Fighting Man, Magic Users e Clerics, ou seja, são combatentes, arcanistas e clérigos. Essas são as três classes originais para personagem humano, né? Além dos demi-humans ou povos fantásticos que também trazia nesses livretos. Mas você tinha essas três classes originais. Depois, o clérigo, ele foi lançar, o clérigo não, o thief, né? O especialista, o ladrão, o ladino, ele veio pela primeira vez oficial, publicado no suplemento do Gygax com Kuntz, né? Principalmente Gygax, suplemento 1, que foi em 1975, e ali veio aquela primeira raiz. Eu já fiz resenha disso aqui, se você não viu, vou deixar um card aqui em cima, né? Sobre a resenha do Greyhawk. Mas aqui não é um vídeo sobre a origem de especialista, a origem do ladrão também. Já falei disso aqui, já falei do vídeo, falei do nosso design, de onde que veio as inspirações do ladrão original, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui em cima também, não é um vídeo. Mas a ideia é que no Holmes, material do Holmes 77, foi quando, numa caixa básica estrutural, a gente teve as quatro classes construídas juntas, né, desenhadas para você jogar com o personagem humano. Então você tinha o Fighting Man, o Magic User, o Cleric e o Thief, ou seja, especialista, o ladrão, ladino, combatentes, guerreiros, magos, arcanistas, né, quem usa magia, conjuradores e clérigos. Essas quatro passaram a ser a estrutura das classes originais e básicas, alicerces do que foi o D&D clássico todo, que se repetiu no BX, no Beckman, na Cyclopedia, passou a compor essa origem de classes do Dungeons and Dragons clássico. E muita gente me perguntava assim, bom, se essas quatro classes são as básicas para jogar com personagens humanos, por que que no D20 de RPG não tem clérigo, né? Na origem, se uma das inspirações e uma das bases partiu do material original de Dungeons and Dragons e na origem já tinha clérigo, por que que não veio no D20 de RPG, veio especialista? Por que não veio essa classe? Por que que ela não está estruturada ali? E é esse o tema do nosso episódio, é essa a nossa resenha de hoje. Salve aventureira, salve aventureiro, bom dia. Eu sou o Kiral e hoje eu trouxe essa arte incrível da clériga da Cyclopedia para a gente trocar uma ideia sobre essa pergunta-chave, né? Por que não tem clérigo, clériga no D20 de RPG? E eu trouxe aqui alguns pontos para ilustrar no nosso design, porque que a gente optou por estruturar as classes como elas foram estruturadas, né? E o clérigo estar diluído ali entre arcanista e combatente, e até especialista, mas diluído ali nas possibilidades, mas principalmente com magia e com recursos vindo de arcanista, mas que pode ser construído no jogo por outros. E por que isso? Porque não veio o clérigo como classe, assim como era no D&D original e adjacentes, os derivados, né? Então são três pontos basicamente que me fizeram chegar nessa decisão de design. O primeiro deles é o seguinte, eu queria evitar a competição com o combatente. Nas experiências lá dos anos 90 que eu mestrava e jogava com a Cyclopedia, eu me lembro que era muito comum você ter essa competição. Eu vou trazer aqui a tabelinha do Old School Essentials, que é a mesma estrutura do D&D BX de 81, muito bem organizada, né, muito bonitinha. Vou trazer aqui para ilustrar isso. É muito comum você olhar a tabelinha de evolução de clérigo e guerreiro e começar a fazer comparações, porque elas interagem, elas sobrepõem em algumas funções. Clérigo pode usar armadura pesada, pode usar escudo, então ele também tem capacidade de combate. Ele é, de certa forma, também um fighting man, ele é, de certa forma, também um fighter, ele é, de certa forma, um combatente ou uma combatente. Então, se você olhar onde ele diverge, primeiro no dado de vida, ele troca um dado de vida de um D8, né, do fighter, de guerreiros, de combatentes, por um D6. Ele tem um dado de vida menor. Por outro lado, se você analisar, ele tem duas salvaguardas melhores que o seu competidor aqui nessa nossa análise, né?
O 14, 15 e 16, né, de petrificação ou paralisia, breath, irrupções ou spells, eles são parecidos, né? 14, 16, 15, 14, 15, 16 ele é parecido. Mas ele tem, ó, o death e o end, né? Salvaguarda contra varinhas, contra contatos em geral. Ele tem um melhor e um melhor contra a morte. Já tem esse lado aí, melhor. E o dado de vida dele que é pior, ele é de certa forma compensado, principalmente em campanha, pela diferença de XP. É muito comum, aliás, muito comum é uma expressão muito forte, mas não é incomum, não é muito raro em que você tenha numa campanha, num grupo, o clérigo com um nível evoluído em relação ao guerreiro comparativo. Porque às vezes o grupo tá ali com 1600, 1700, o clérigo tá um nível a mais, isso vai dar um dado de vida a mais. Às vezes o guerreiro sobe de nível, o clérigo já chega ali, ó, na metade entre o nível 2 e 3 do guerreiro, o clérigo já tá nível 3. Então isso vai dar em vários momentos de campanha o clérigo com uma vantagem no dado de vida também. Gera essa competição, né? E mais competições? O clérigo tem acesso a magias. Então, muito rapidamente, a partir do primeiro nível, né? Muito rapidamente, ele, a partir das primeiras aventuras, ele já vai ter recursos adicionais envolvendo a magia. E vários desses recursos que envolvendo a magia diferem em relação ao guerreiro, que não tem, né? O guerreiro do BX, da Cyclopedia, do ID0E, ele é cru. Mas aonde está o diferencial que eu trouxe essa arte? Porque o guerreiro pode usar qualquer arma. Então, se você usar as tabelas ao pé da letra de sorteio de tesouros, de covil, às vezes, às vezes e com frequência saem armas mágicas que clérigo não pode usar. Às vezes sai ali uma picareta mágica. Você está enfrentando um gárgula que não é ferido por arma comum. O guerreiro pega a picareta mágica e luta. O clérigo não, né? O guerreiro pode usar arco para combate à distância besta. O clérigo só usa arma de funda, né? Então você cria essas competições ali e tenta corrigir, né, a partir do que acontece na mesa, de resultado de tesouro. Mas há uma análise competitiva. E quando você traz as magias, fica ainda mais claro. Ó. Ah, tudo bem, eu tenho mais dificuldade de arrumar espada, né? Uma espada, um machado mágico, mas eu já tenho a magia a partir do sistema, né? Magia de cura. Repara que, além de essa evolução do dado de vida já dá mais dado de vida para ele em alguns casos ao longo da campanha, ele tem acesso à magia de cura que vai dar mais capacidade de combate. Uma magia de luz, por exemplo, que você pode usar para cegar o olho de alguém e inutilizar alguém no combate. Uma magia de medo para fazer alguém fugir e resolver um combate. Então ele tem um acesso a recursos maiores do que o guerreiro que é cru. Então tem essa diferença comparativa. E conforme vai se evoluindo, isso vai ficando mais claro. Tem magias mais poderosas, criar comida, regeneração e muitas outras magias do tipo, né? E aí, quando você pensa no D20 de RPG, no design que é pensado, você tem separações para esses alicerces maiores. O combatente vai dar origem a bárbaro, a paladino, a templários, a cavaleiros. A quem combate usa armadura, usa escudo, pode usar armaduras pesadas, pode usar armas pesadas, né? E aí as outras classes são mais diferentes para dar esse alicerce, porque especialista usa roupas leves, a parte das suas perícias ele vai se customizando, ele pode pegar perícia em alquimia, ele pode pegar perícias na estrutura de ladrão clássico de D&D, de abrir portas, de escalar, de esconder nas sombras, mas pode extrapolar isso para fazer outras possibilidades, né? E arcanista vai lidar com magia toda a raiz de bruxo, de mago, de feiticeira, de maga, de qualquer outra raiz dessa. Então você consegue criar alicerces para desenvolver personagens jogando com bases mais diferentes que interagem, geram essa competição, de certa forma, essa bonecagem, com menos, né, com mais capacidade de você ter diferenças estruturais e gerar na mesa os derivados e não ter classes que se sobrepõem e geram essa análise de qual que é melhor, ah, essa é melhor, aquela outra é melhor, e deixa você jogar com o que você quiser, né? Então essa competição era uma coisa que nos mostrava, eu nem trouxe aqui o debate sobre os demi-humans, né? Mas guerreiro, né, fighter, combatente no D&D clássico, ele é muito ofuscado também pelo anão e pelo clérigo, né? Então o clérigo está aqui que gera essa competição e eu não queria trazer essa competição. Então um dos pontos, o primeiro ponto foi isso, evitar essa competição, sobrepor funções que eu não queria. Ponto 1. Ponto 2, né? Outro ponto que também me fez refletir, me fazia refletir e pensar muito sobre isso, né?
Isso resolve o problema com expulsão de mortos-vivos, né? O Turning Undead, ou o exorcismo. Porque se a gente pegar o Turning Undead, aqui tá a tabelinha do Ozzy, que é a mesma do BX, né? Da Cyclopedia. Existe essa habilidade desde o nível 1, desde o D&D 0, e não fica claro no D&D 0, no BX, não tem claro quantas vezes você pode fazer. Muita gente faz farra do boi, pode fazer o tempo todo, todas as vezes que você quiser, consome a sua, como se fosse uma conjuração, né? Você não pode atacar e fazer isso, mas você faz, você ergue lá o símbolo sagrado, faz a expulsão, o exorcismo, e rola o dado e vê se funciona. Se não funcionou, você pode tentar de novo. Tem muita gente que faz isso. Como eu comecei a jogar na Cyclopedia tem uma nota sobre isso. Tem um textinho explicando isso melhor, né? Vem do Beckman esse texto. Assim, eu não sei se até onde o Aaron Weston olhou isso, né? Eu olhei, mas na Cyclopedia tem esse texto aí, ó. Se você tentar, né? Você desejar fazer esse exorcismo contra um desmorto específico, como por exemplo um vampiro, e você falhar, você não pode tentar de novo naquela batalha. Mas se você encontrar novamente mais tarde, você pode novamente tentar. Beleza. Essa é a proposta, é a nota que estava ali na Cyclopedia. Durante a mesa, no jogar, a gente sabendo que tinha essa regra, o que a gente fazia, o que eu fazia para ficar mais fácil? Você pode tentar o turn, né, o turn undead, o expulsão, exorcismo, uma vez por turno. Ou seja, uma vez a cada 10 minutos. Tentou, não conseguiu. Tem um grupo de zumbis ali. Você jogou, tirou um número baixo, não conseguiu expulsar os zumbis. Você não poderia tentar de novo naquele turno. E desmortos que resistiram naquele momento, aqueles específicos, eles ficavam imunes por 24 horas. Essa era a nossa regrinha da casa lá na época da Cyclopedia. Como é meio aberto, né, e regras da casa casam muito bem, vocês viram no vídeo anterior, né, o Gygax tinha as suas. Cada um vai fazendo a sua regra da casa, principalmente se não tem essa nota da Cyclopedia, que se você vai lá no Ozzy, no BX, né, no Labyrinth Lord, isso é mais aberto. No D&D original é bem aberto. Quantas vezes tem gente que faz que é uma vez por nível por dia, já fizemos assim também no D&Dzinho 0, né? Como se fosse um feitiço, uma vez por dia, por nível você pode tentar. Tem um amigo que me relatou que eu achei interessante, nunca usei, ele faz o seguinte: você pode fazer quantas vezes você quiser, mas em cada falha esse número aí, esses números aumentam em 1, ó. Então o 7 vira 8, o 9 vira 10, o 11 vira 12. E aí falhou de novo, ele vira 9, ele vai aumentando, né? Então foi a regrinha que ele criou, né? E cada um vai adaptando. Ah, pode fazer uma vez por turno, pode fazer uma vez... Enfim, a questão nem é esse o ponto, né? Primeiro, um ponto mais raiz, né? Mais estrutural do que esse, é a gente ter que, a partir de um personagem nível 1, gerado para começar a jogar, já ter que lidar com o desmorto e com o exorcismo. Em muitos casos, a sua campanha não vai pedir isso. Eu mestrei uma campanha na costa ali eu esqueci, os Ghosts of Saltmarsh, na costa ali do reino de Greyhawk, né? Mestrei essa campanha e a gente tinha clérigo na mesa, mas não teve em nenhum momento. Apesar de ter ali alguns navios, alguns barcos com morto-vivo, no momento que tinha o clérigo que a gente jogou, depois ele acabou morrendo. Mas foram várias aventuras, ele não teve que lidar com morto-vivo. E aí só que imagina, você traz um design de um personagem nível 1, que já é customizado e sabe lidar com morto-vivo. E se você não coloca isso na mesa, fica ele meio aberto. Você não está usando, não está colocando desafios. Uma classe da mesa sabe lidar. E aí vem até aquela pergunta, né? Então quer dizer que morto-vivo não é uma coisa tão misteriosa assim. Não é uma coisa tão rara, né? Tão diferente. O morto-vivo é conhecido. O clérigo já vai treinando e aprendendo a expor sua fé, expulsar, exorcizar mortos-vivos, desmortos. Então você normaliza também isso numa proposta em que talvez isso pode ser trazido como novidade para a galera, né? O ser humano comum, o povo comum, não sabe disso, não é tão comum assim. E o fato de ter inabilidade, já ter que lidar com isso, traz esse truco, né, nessa proposta. Então, ó, a minha solução foi colocar exorcismo como uma magia. Ela, inclusive, não se limita apenas a desmortos, você pode usar ela lá contra demônios e diabos.
E ao ser uma magia funcionando como magia, ela tem os limites, né? A estrutura em cima de uma magia, que você pode memorizar uma por nível. E você vai abordar ou não se você quiser. Né? Se a sua mesa não vai lidar com isso, você não vai montar isso na sua lista, não tem essa magia. Você vai lidar com isso, mas de repente é uma novidade. Isso pode ser um tesouro, pode ser um item mágico que tem esse poder encontrado sob demanda na aventura, um item sagrado, consagrado. Né? Então eu acho que foi uma solução melhor para não ter que lidar obrigatoriamente e não ter isso na base do jogo, em muitos casos você não abordar por ter clérigo ali, né? Então na minha reflexão é uma solução melhor do que deixar ele ali. Mas isso é um pensamento, tá aberto à reflexão, né? Tem esse segundo ponto. Mas não acaba aí, tá? Tem mais pontos. Ó, eu vou trazer aqui ponto número 3, que é o quê? A gente não obrigar a que você tenha que lidar com a separação entre magias divinas e arcanas. Porque com o fato de ter clérigo e ter mago, né, ter conjuradores, arcanistas e clérigos, e aí? Um clérigo é um devoto, canaliza pela fé. O mago estuda, tem livros de magia. Então tem magias arcanas e divinas, né? A gente tem que lidar com isso. E eu deixei isso muito mais na base de alinhamento. Se você quiser dar essa profundidade de entidades, de patronos, de forças, você pode abordar e dar essa customização a partir de alinhamentos. Mas você não necessariamente precisa ter uma classe que já traz isso nela, enquanto as outras classes não trazem. Então lidar com isso fica mais fácil. Você não necessariamente é obrigado, então não obriga a você ter que lidar com essa separação. No D20 de RPG é tudo magia. É tudo magia. Agora, se você quer abordar um patrono, uma entidade, uma força sobrenatural que vai guiar, vai orientar e a partir da fé, isso pode ser abordado. Mas é mais uma possibilidade, não mais uma amarra. Você é obrigado, mais uma âncora ali no seu jogo, né? Essa foi a ideia. E por fim não, o quarto ponto, né? São 4 pontos, na verdade. Não sei se eu tinha falado 3, lá são 4. É o clérigo, o fato, essa classe, ela é muito amarrada a alinhamentos, né? Então o clérigo é muito amarrado a alinhamentos e a votos sagrados. Ele é uma classe customizada demais para base aberta, inspiracional que eu queria ter. Porque se você vai fazer combatente, você vai fazer especialista, se você vai fazer arcanista na estrutura do D20, você não precisa nem começar com alinhamento. Não precisa ter voto, não precisa ter nada. Isso pode vir da mesa, isso permite que você construa bases para jogo bem abertas. Quando você tem clérigo ali, ó, você tem algumas coisas que te embarreiram ali, algumas âncoras. Por exemplo, o fato dele não usar armas pontiagudas. Por quê? Por que ele não usa? Se ele pegar uma espada e for lutar com a espada, o que vai acontecer? Aí você já começa a trazer, né, um peso em cima de quem tá mestrando de ter que lidar com isso. Se eu tô jogando de clérigo, no meio de uma confusão ali, eu pego um arco e vou tirar de arco, o que vai acontecer? Aí cada um vai lidar de um jeito. Olha, na verdade isso é um voto sagrado seu. Você prometeu não derramar sangue. Por isso você usa só armas de impacto. Aí você já imprimiu uma marra ali numa classe que as outras não têm. E aí essa marra te faz a fazer o que se a pessoa precisar lutar com uma faca numa arena, numa espada? Ela não usa magia? Ela perde o Turn Undead? Ela perde a devoção e tem que pagar por isso? É um monte de coisa que pode acontecer na sua mesa jogando, mas você não precisa imprimir desde o começo. E a única classe que obrigatoriamente traz essa demanda, né? Essa demanda de alinhamento. Qual a diferença de um clérigo ordeiro para um caótico? Como funciona a cura para clérigo do caos? A enciclopédia vai tentando trazer soluções, mas para uma classe básica, raiz, que já deveria ser customizada, né? Ela deveria sair de um guerreiro, um devoto, que foi abençoado e tem um feitiço, ou um guerreiro do caos, um feiticeiro que abraçou as sombras. Então você consegue usar essa demanda na mesa, né? Usar isso sob demanda na mesa, construído na mesa, e não já vindo com uma demanda obrigatória, uma âncora já amarrada a esses votos, esses alinhamentos desde o começo, que é muito mais pesado que as outras e permite muito menos flexibilidade do que as outras. Então, tudo isso para dizer que o seguinte, como o D20 de RPG foi planejado compatível com a OSR em geral, e você, mesmo ouvindo esse vídeo, vendo os relatos e a decisão de design, ainda fala assim, mas eu gosto de clérigo, eu quero ter clérigo na minha mesa. Não tem problema nenhum.
Porque essa é a beleza do intercâmbio e da compatibilidade. Você pegar o clérigo do BX, o clérigo da Cyclopedia, o clérigo do Zero E, colocar ele ao pé da letra, mas usar o resto, todo o D20 de RPG e só usar essa classe, vai funcionar igual. Vai funcionar. Eu só estou mostrando aqui as decisões por trás da construção dessa estrutura do jogo rápido, que eu tomei a decisão de não incluir o clérigo ali e deixar ele diluído ali na possibilidade de construção em mesa por conta dessas justificativas. Eu acho que ele é customizado demais. Ele traz essa demanda de ter que lidar com morto-vivo desde o começo ou não, né, na tabelinha. Ele sobrepõe competição com o guerreiro. Ele tem aquela lista de magias, ele sobe de nível, né, nível 2, nível 4. Ele pega uma lista inteira de magias, várias listas, escolhe qual ele quer memorizar por dia. Então ele traz demandas maiores do que as outras, mais difícil de gerir, mais difícil de lidar, e uma classe customizada em exagero para uma demanda de um jogo leve, jogo ágil. Então eu preferia sim. Se você quer, não tem problema nenhum, funciona igual pelo intercâmbio das regras da proposta do chassi de RPG. E é isso. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe esse vídeo e, acima de tudo, comente. Grande objetivo é trocar XP. Um abraço e até o próximo vídeo.